partir do versículo 23. É uma leitura longa, mas se faz necessária. Amém? 1 Reis 18, a partir do versículo 22. Quero dizer para os irmãos que a pastora falou comigo desde semana passada. Desde semana passada que eu venho procurando uma palavra, venho pedindo uma palavra ao Senhor, e comecei a pensar em várias palavras. Mas quando eu chegava na metade da palavra, Deus falava que não era aquela. E assim se seguiu até o dia de ontem, à noite. Eu ainda estava sem a palavra. Mas eu falei: Senhor, a palavra é tua, não é minha. Aí quando foi hoje, eu terminei a palavra. Terminei o esboço que eu comecei a fazer ontem. E é essa palavra. 1 Reis 18, a partir do versículo 22. É uma palavra breve. Elias e os profetas de Baal. Diz assim: Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Reparem, irmãos, que esse Senhor está escrito com letra maiúscula. Trata-se de Deus, do nosso Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e o invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Baal, responde-nos. Porém, não havia voz, nem quem respondesse. E soltavam sobre o altar, e se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas
e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, queremos falar primeiro dos profetas de Baal. Eram profetas que na minha Bíblia aqui fala, a Bíblia de estudo, ela fala que esses profetas, eles trabalhavam por propósito político e para benefício próprio. Não é diferente hoje. Infelizmente, hoje, os profetas de Baal ainda estão aqui. Ainda estão em muitas igrejas, se dizendo homens de Deus, quando na verdade não são homens de Deus. Porque o homem de Deus, ele prega a palavra de Deus, ele prega o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. E nós podemos ver que muitos homens que se dizem homens de Deus, e que multidões os seguem cegamente, não são homens de Deus, porque não falam
a palavra de Deus, não falam somente a palavra de Deus. Aí eu estava conversando certa vez com uma pessoa a respeito disso, e essa pessoa falou para mim, eu não vou citar nomes, essa pessoa falou para mim, poxa, mas eles falam de Deus também. Tudo bem, eles falam de Deus, mas o que eles pregam, a pregação deles é contaminada. É uma pregação, como aqui mesmo eu já falei uma vez, se você tiver uma caixa d'água de 1000 litros de água, você colocar uma colher de veneno dentro daquela água, aquela água não vai estar mais própria para consumo. Você não vai beber aquela água. Vai? Não vai, porque essa água ela vai estar envenenada. E assim é o Evangelho. Se ele não for puro, ele vai estar envenenado. Uma gota que se quer de veneno que seja lançada no Evangelho, contamina o Evangelho. Por isso o Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo. Aquele Evangelho, esse Evangelho que Cristo nos deixou. E ainda diz mais aqui na Bíblia, nos comentários, eles detinham grandes posições e grandes riquezas. Irmãos, não é diferente, como já falamos antes. São tantos profetas de Deus e homens de Deus que têm riquezas imensas, enquanto suas ovelhas passam até necessidade, para que eles tenham fazendas, para que eles tenham jatinho, para que eles tenham carros importados. Tudo isso à custa de mentira, à custa de cegar o povo com mentiras, com falsas promessas. E o povo se deixa enganar por isso. Se deixa enganar porque o povo quer ouvir o que eles querem, não querem ouvir o que Deus quer falar. Raramente você vê uma igreja que fala a verdade com os bancos cheios, lotados de gente. Agora você passa na frente de qualquer igreja que prega prosperidade, que prega a cura do ser humano, física, mas não a espiritual. Essas igrejas estão lotadas, abarrotadas de gente, porque é isso que o povo quer, é isso que as pessoas querem. E Satanás tem cegado muitos, e eles não, ainda que estejam com a verdade na mão, não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar a verdade, porque Satanás tem desencoberto a visão. E ainda segue dizendo aqui na Bíblia: entregavam mensagens falsas, falavam apenas o que as pessoas queriam ouvir. Esses eram os profetas de Baal. Os falsos profetas eram um obstáculo para a divulgação da palavra de Deus e ao povo. Estes entregavam mensagens que contradiziam as palavras dos mensageiros do Senhor. Entregavam mensagens que apelavam para a natureza pecaminosa do povo e que confortavam seus temores. Os falsos profetas diziam às pessoas apenas o que queriam ouvir. Os autênticos profetas diziam a verdade de Deus.
e ficava difícil para que fosse pregada a palavra. E hoje não é diferente. Não é diferente porque esses falsos profetas, eles têm aprontado muita coisa. E se não for a misericórdia de Deus realmente, a palavra, para nós pregarmos a palavra dele, fica difícil. Fica difícil porque as pessoas não acreditam mais nos cristãos. As pessoas, eu lembro de uma época que até um pastor comentou isso comigo, de uma época que você chegava numa concessionária de carros e dizia que era pastor e você tinha crédito. Você chega numa concessionária de carros hoje em dia, diga que é pastor, vão te virar as costas no mesmo instante. Você vai comprar alguma coisa sem dinheiro. Se você disser que é crente, talvez você não receba crédito. Por quê? Porque muitas pessoas estão levando a palavra de Deus, estão levando uma vida cristã vergonhosa. Não estão fazendo jus à palavra de Deus. Não agem com sinceridade. São como os profetas de Baal, tiravam proveito próprio. Tiravam proveito próprio e desviavam a atenção daquele povo. Bom, nós falamos dos profetas de Baal. Ainda temos muito que falar dos profetas de Baal, mas por enquanto vamos ficar nisso. Agora vamos falar da ousadia de Elias, a sua confiança em nosso Deus. Confiança essa que nunca podemos esquecer, porque sem confiança, sem fé, o que teria sido dos heróis da fé da Bíblia? Eu peço aos irmãos que abram a palavra do nosso Deus em Hebreus 11. Hebreus 11, do versículo 3 ao 11. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 11, a partir do versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, ofereceu Abel mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora de idade, porquanto teve fiel aquele que lhe havia prometido. Então, irmãos, nós queremos falar da ousadia de Elias, da fé de Elias. Como nós vimos nesses versículos que nós lemos, que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível chegar ao objetivo que Deus quer. Sem fé, ninguém chega ao objetivo que Deus quer. E Elias precisou de muita fé para enfrentar 450 profetas de Baal, e se eu não me engano, parece que mais 400 profetas de Aserá, fora o povo de Israel, fora o rei Acabe. Mas pela fé ele clamou ao Senhor, o Senhor derramou sobre aquele lugar o seu fogo e consumiu todo o holocausto. E é essa fé, irmão, que nos tem feito falta. É essa fé que nos dias de hoje nos tem feito falta. Muita falta. Porque dentro da igreja, dentro do templo, é fácil nós termos fé, reunidos. Mas quando estamos lá no mundo, nos nossos afazeres, é mais difícil. É mais difícil nós mantermos a fé. E é mais difícil nós nos lembrarmos do tamanho do nosso Deus, da força do nosso Deus, do poderio do nosso Deus. Nós nos esquecemos disso facilmente. Basta o nosso barco começar a enfrentar uma ventania, que nós começamos a ficar desesperados. E a gente começa a duvidar do nosso Deus. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós, ao invés de caminharmos para frente, nós caminhamos para trás. Nós damos passos para trás.
Porque quando Deus chama um homem ou uma mulher para trilhar os seus caminhos, é necessário que ele creia que Deus está com ele. É necessário que esse homem faça a vontade de Deus, que esse homem ou que essa mulher faça a vontade de Deus. Mas é tão difícil a gente manter a fé num mundo tão descrente, que querendo ou não, por muitas vezes consegue nos contaminar. Consegue nos contaminar de tal forma que esquecemos do que está escrito no Salmo 113, que o nosso Deus, para enxergar o que está nos céus e na terra, ele tem que se curvar, de tão grande que ele é. Irmãos, imagine um Deus que tem que se curvar para enxergar o que está acontecendo no céu. Nós temos que olhar para cima. Esse nosso Deus tem que olhar para baixo, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia. Nosso Deus é tremendo, irmãos. O nosso Deus, tinha um pastor, amigo meu, que ele costumava dizer que o nosso Deus é do nosso tamanho. Ele costuma ser do tamanho que nós imaginamos. Porque tem gente que acha que Deus é do tamanho de um prédio. Tem outros que já acham que Deus é maior do que um prédio. E tem outros que acham que Deus, a altura dele chega até as nuvens. Mas já tem outros que dizem que Deus não tem como se medir seu tamanho. Então, Deus é da maneira que você acredita que Ele seja na sua vida. Se você crê no Deus forte e poderoso, é um Deus forte e poderoso que Ele vai ser na sua vida. E é nesse Deus forte e poderoso que nós temos que nos firmar. Nos firmar porque é difícil. Eu não sei quantas vezes eu já falei que é difícil, mas é difícil. Não é fácil, mas não é impossível. É difícil, é muito difícil. E depois, irmãos, eu queria atentar para um gesto que Elias fez quando ele foi clamar ao Senhor. Ele preparou o altar. O altar estava quebrado. Esse altar estava quebrado. Quantos de nós não está com o altar quebrado, querendo chamar a atenção de Deus? Quantos de nós temos que preparar o altar para invocarmos o nome do nosso Deus? Elias preparou o altar, estava quebrado. E a preparação desse altar, irmãos, obrigado. A preparação desse altar é da seguinte forma: nós somos o tabernáculo do nosso Deus, e o nosso coração é
é o lugar santo, é o santo dos santos, é o lugar onde Deus tem que habitar, no nosso coração. Antigamente, para entrar nesse santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia fazer, uma vez por ano. Ele não podia entrar todo dia. Mas quando Cristo subiu naquela cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, Ele rasgou aquele véu que separava, que nos separava do Santo dos Santos. Aquele véu foi rasgado de cima e embaixo. Ele foi rasgado de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo. E hoje nós temos o privilégio de abrir o nosso coração para o Senhor. Saber que o nosso Deus, apesar de tão grande, o seu Espírito mora aqui dentro. Aqui dentro do meu coração. Aí dentro do seu coração. E esse é o altar que você tem que preparar. É o altar que tem que estar preparado. Esse é o altar do Novo Testamento. O seu coração. Aquele altar que Elias reparou, não é esse altar que nós temos hoje. Que nós temos o privilégio de ter um Deus morando dentro de nós. Esse Deus, irmãos, Ele é tão poderoso, e mesmo assim Ele vive, Ele mora no meu coração, no seu coração. E para isso, para Ele morar no meu coração, no seu coração, nós tivemos que nascer de novo. Tivemos que mudar o trajeto das nossas vidas que vivíamos anteriormente. Em João 3 fala que do encontro que o Senhor teve com Nicodemos. Nicodemos ficou admirado quando o Senhor falou para ele que ele tinha que nascer de novo, porque ele achava que ele tinha que voltar para o ventre da sua mãe. Mas nós sabemos que nós temos que nascer de novo, sermos nova criatura. Nós temos que nascer espiritualmente. Nós temos que largar todas as coisas ruins que fazíamos antes e fazer tudo de novo, mas tudo certo dessa vez. Porque eu costumo comparar a vida do homem, da mulher que nasceu de novo, como um criminoso cuja sua pena, seu crime foi pago. Assim como Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados, o homem, quando vai preso, paga pelo seu crime e é solto novamente para conviver em sociedade. Ele não deve mais nada. Assim como Cristo fez conosco, nós não devemos mais nada a Satanás.
Porque Cristo morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Aí esse homem que foi solto, que uma vez ele foi preso, ele pagou pelo seu crime, pelos seus crimes. Se ele não quiser voltar para a cadeia, ele vai ter que rever a sua vida. Ele não vai poder mais fazer o que ele fazia antes, porque senão ele vai voltar para a cadeia. Estão entendendo o que estou querendo dizer? Porque quando Cristo pagou a nossa dívida, nos tornando livres, e quando você rejeita esse sacrifício, seja de que forma for, você está voltando para a cadeia. Uma cadeia que Cristo nos libertou. Uma cadeia que Cristo pagou por nós. Pagou por nós o preço que nenhum de nós teria condições de pagar. Aí tem gente que diz: mas eu sou tão bonzinho, faço mal para ninguém. Mas se você morrer, eu não tenho dúvida, se você não aceitar a Cristo como seu único e legítimo Salvador, vai para o inferno. Isso garante a palavra de Deus. É isso que garante a palavra de Deus. Porque Deus, ele não condena o homem. O homem se condena. É o homem que se condena. Porque tudo ele já fez. Tudo ele já fez para que nós tivéssemos essa liberdade que temos hoje de adorar, de estarmos na sua presença a qualquer instante que quisermos. Mas eu queria ainda fazer uma pergunta para a igreja. Não precisa responder, porque não estamos aqui para constranger ninguém. Mas eu já me fiz essa pergunta hoje várias vezes. Realmente, irmãos, somos nascidos de novo. Somos nascidos de novo. Porque quando nós pensamos, não precisamos fazer, apenas pensar que o nosso irmão não vale nada, isso prova que nós não nascemos de novo. Quando nós nos sentimos superiores a nossos irmãos, isso prova que nós não nascemos de novo. Quando nós pensamos mal dos nossos irmãos, isso prova que não nascemos de novo. Quando não amamos o nosso irmão, isso prova que nós não nascemos de novo e não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Enfim, irmãos, nascer de novo é fazer tudo diferente. Tudo aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. Ou pelo menos não devíamos fazer. Porque é uma nova chance que nós temos. Uma nova chance que Deus nos deu. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do nosso Deus no livro de 2 Coríntios 5.
2 Coríntios 17. Amém? Diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmãos. Glória a Jesus. Estamos em Cristo. Aleluia. Tudo tem que se fazer novo em nossas vidas. Eu olho para o meu irmão, eu olho para cada um de vocês, meus irmãos, para cada um, e sabe o que eu acho? Que vocês são melhores do que eu, cada um de vocês, mas não penso isso com um sentimento de inferioridade. Eu penso que cada um é melhor do que eu. Cada um deve pensar. Nós temos que pensar dessa forma, que o nosso irmão é melhor do que nós. Nós nunca devemos achar que nós somos melhor que o nosso irmão, que nós somos sempre piores do que ele. Mas não com sentimento de inferioridade, mas porque nós desejamos que ele seja melhor, que ele seja maior, porque a palavra de Deus mesmo fala que o maior servirá o menor. Assim como Cristo fez, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Que possamos ter em nossos corações sempre esse sentimento de que o nosso irmão é sempre melhor do que nós. Nunca que sejamos melhor do que o nosso irmão. Eu quero dizer para os irmãos que para mim estar aqui pregando a palavra de Deus, primeiro Deus falou comigo, primeiro Deus tratou comigo para que eu viesse trazer a mensagem dele. Ela não serviu só para vocês, ela serviu principalmente para mim, porque sou pecador, mas também sou lavado e remido no sangue de Cristo. E amém. Foi só até aqui que o Senhor me deu. Eu não vou passar disso. Eu queria só pedir aos irmãos que se colocassem de pé para nós estarmos orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Sim, meu Deus. Deus, Senhor, pedimos ao Senhor que a Tua misericórdia, meu Pai, se derrame em nossas vidas, Senhor, a cada instante, Pai, porque somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nos mostra, Senhor amado, a melhor maneira, Senhor amado, de estarmos te servindo, Pai, de estarmos, Senhor amado, provando para Ti e para nós mesmos, Senhor, que somos novas criaturas, Senhor, que somos pessoas, Senhor amado, mudadas, somos pessoas transformadas, meu Pai, somos pessoas, Pai, lavadas e remidas no sangue do Teu Filho, meu Pai. Meu Senhor, nos ajuda, Senhor amado, nesta caminhada, meu Pai, nos ajuda a seguir, Pai, nos ajuda, Senhor, a chegar ao nosso alvo, Pai. O nosso alvo, Pai, é Cristo,
é o céu, é o reino dos céus. Amém, Jesus. Pai querido e amado, não queremos ficar para trás, Senhor. Por isso, Pai, queremos ser pessoas melhores, Pai. Melhores não para nós, mas para o nosso próximo, meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor, coloque em nosso coração, Senhor, a vontade ardente, Senhor, de servir, Pai. Mas não somente a Ti, Senhor, mas de servir, Senhor, ao nosso próximo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Irmãos, nós somos, por natureza, pessoas orgulhosas. Nós somos orgulhosos, porque até mesmo quando nós somos humildes, nós nos orgulhamos de ser humildes. É difícil, muito difícil, andar nos caminhos do Senhor, mas não é impossível, não é fácil, é difícil, mas é possível. Não nos corrompemos com esse mundo que só quer nos fazer tropeçar, cair, para que estejamos na mesma condição que eles. E nós não somos melhores do que eles, apenas somos lavados e remidos no sangue do nosso Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.